De volta aqui no canal, gente, para falar de Grêmio e nesse conteúdo aqui para a gente tratar do jogo contra o Cruzeiro. Tem mudança no time, tem uma punição importante ao Vieri, tem jogador que está sendo cobiçado pelo futebol europeu, agora mais especificamente pela Espanha. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like nesse vídeo, tudo isso é muito importante, né? Se você tiver inscrito e com o sininho ativado, vai receber avisos dos vídeos novos aqui do canal. Então vai ficar sempre por dentro das notícias do Grêmio. E se você tiver com o like dado aqui no vídeo, e se não deu like, pode deixar agora, você vai mostrar para o YouTube que o conteúdo vale a pena, que o canal tem relevância, e aí o YouTube vai entender a mensagem e vai entregar esse vídeo para mais gente. Beleza? Vamos começar esse conteúdo então falando do Vieri, que foi julgado e punido pelo STJD nessa sexta-feira. O julgamento dele se deu pela expulsão no Clássico Grenal. Ele foi expulso naquele lance contra o Thiago Maia e aí ele foi a julgamento na sexta-feira. Acontece que a Procuradoria do STJD, que é quem oferece a denúncia, acabou oferecendo a denúncia do Vieri, enquadrando ele no artigo 254A, 254A, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala em agressão física. Então não era só uma simples expulsão de jogo, e sim agressão física que ele foi julgado. Acontece que durante o julgamento, os auditores não entenderam que cabia uma expulsão ou uma punição, na verdade, por agressão. Entenderam que cabia ali uma punição simples, a punição de um jogo, que nada mais é do que a suspensão automática, que ele vai cumprir então contra o Cruzeiro e vai estar de volta aí normalmente nos demais jogos a partir de então, né? Então vai estar à disposição no andamento do Campeonato Brasileiro e obviamente já estaria à disposição em Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. O substituto do Vieri naturalmente seria o Kahneman. Acontece que o argentino teve um desconforto no adutor da coxa, ficou fora da viagem a Belo Horizonte e não joga. Então o Wagner Leonardo será o titular. Se falou de uma possibilidade ali, né, de improvisar o Balbuena do lado esquerdo, porque naquele jogo contra o São Paulo, quando o Wagner Leonardo vai expulso, é o Gustavo Martins que entra, e aí ele entra na direita e o Balbuena vai para a esquerda. Mas isso não está sendo trabalhado por hora, né? A preparação foi terminada com o Wagner Leonardo como titular do lado esquerdo da zaga, junto do Gustavo Martins. E é isso que está sendo preparado pelo técnico Luiz Castro. É uma das grandes atrações aí. Não estou falando aqui de nível técnico, nada disso. Vocês sabem que eu não dou a minha opinião aqui nos vídeos do canal. Estou falando em atração porque é uma mudança na escalação. Chama a atenção é isso, né? Ser ele a terceira opção do elenco, que agora vai ter que começar o jogo. E aí ele foi mal, né, contra o São Paulo, quando foi expulso, e depois ele acabou sendo expulso também no Grenal, e desde então ele não jogou mais com a camisa do Grêmio. Tanto é que o Kahneman, que só tinha jogos de campeonato gaúcho no currículo nesse ano, acabou entrando contra o Montevideo City Torque, sendo o titular no jogo de reservas, né, onde houve muita preservação de jogadores. No mais, o time deve ter de novo, né, Noriega, Arthur e Nardoni, os três volantes sendo mantidos, ou os três meio-campistas, como queiram, e tendência aí de Amuso e Enamorado. Enamorado de novo sendo titular depois da jogada do gol contra o Riestra e o TT provavelmente começando o jogo no banco de reservas. Vamos falar aqui nesse conteúdo também sobre o Gabriel Mack. A informação da Rádio Imortal é de que o Gabriel Mack agora tem interessados na Espanha, o Vila Real e o Sevilha, que fizeram contatos já com os empresários do Mack para manifestar interesse em apresentar um projeto para o jogador. O que eu ouvi em relação a isso é que é uma conversa bem inicial ainda, mas convenhamos, né? A informação da Rádio Mortal não é de uma proposta, não é de que já está avançado, absolutamente nada, de que houve um contato para mostrar um projeto para o jogador, para fazer uma oferta. A ideia inicialmente do Vila Real, e do Sevilha é antecipar um movimento, porque ali na metade do ano, quando abrir a janela, muita gente vai tentar o Gabriel Mack. E, inclusive, os empresários dele já viajaram para outros lugares, como Portugal, por exemplo, já ouviram clubes portugueses. O Sporting de Lisboa é um dos interessados. O Chelsea ainda mantém o jogador no radar, depois que aquela negociação com o Grêmio
há alguns anos, né, não aconteceu exatamente como os ingleses queriam. O Shakhtar Donetsk, que se fala, né, no interesse, mas convenhamos, né, foi o MEC quem não quis ir quando o Shakhtar fez a proposta no ano passado e a direção, então, do presidente Alberto Guerra aceitou a proposta. Então, acho muito difícil que se conclua um negócio com a Ucrânia, sendo que o MEC já não quis ir 5 meses atrás. Né? Então, seria bem difícil de imaginar que agora ele vai mudar de ideia e vai querer ir para uma liga que não está disputando as principais competições e está bastante enfraquecida. Mas o Villarreal e o Sevilla são os mais novos interessados em conversar com o MEC, em apresentar uma proposta. Importante destacar aqui que o Grêmio avalia que o MEC vale pelo menos 15 milhões de euros para começar o negócio. Então, a proposta ano passado do Shakhtar era de 13 milhões de euros, mais 3 milhões de euros em bônus. Então, eram 16 milhões de euros. A ver como que a nova gestão vai querer tratar isso, né? Se 15 milhões de euros é um valor inicial mais bônus, se dá para chegar numa composição de bônus que bata esses 15 milhões de euros e sejam bônus fáceis de serem atingidos. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar. Fato é que o Grêmio acredita que o Gabriel Meck, o Vieri também são grandes joias a serem vendidas aí na próxima janela, porque o Grêmio precisa arrecadar um bom valor em vendas, aí tá falando na casa de 25 milhões de euros, né? Então tem que vender bastante gente para chegar nessa meta ou fazer vendas de jogadores pontuais, mas que rendam bastante dinheiro. Né? São dois caminhos para chegar nesse mesmo destino. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like nesse vídeo e fica ligado que a qualquer momento a gente está de volta por aqui. Valeu!